O capítulo começa com o diretor da escola olhando os alunos do primeiro ano durante a aula de educação física, ficando intrigado por ter alguns alunos extremamente rápidos. Entre esses alunos estava Yukito correndo em seu modo sério, mas logo perdendo sua compostura pois Kouki estava em sua frente, sorrindo e sem demonstrar sinais de cansaço, enquanto Yukito já estava no seu limite. E após Kouki ganhar a corrida, ele começa a se gabar para Yukito, que fala que se não consegue vencer o bonitão na corrida, só restava vencer ele nos alongamentos. Até que eles ouvem uma comoção por parte das garotas. Shiori estava cercada pelas outras garotas que estavam parabenizando ela por ter quebrado um novo recorde. E isso faz Yukito pensar que era um desperdício ela não estar em nenhum clube por culpa dele, já que ela tem um físico abençoado e uma capacidade atlética extraordinária. Mas algo com ela parecia estar errado. Então Yukito chama a atenção de Shiori perguntando se ela estava bem, pois parecia que hoje ela estava meio indisposta. Shiori tenta se fazer de forte e fala que não era nada e que estava tudo bem com ela, fazendo assim Yukito falar que ela sempre foi muito boa em mentir, enquanto pensava que deve ter atrapalhado ela e se desculpando em seguida. Ao Yukito virar as costas, Shiori segura sua blusa pedindo para ele esperar, e assim pedindo desculpa por ter mentido, e revelando que não estava se sentindo bem pois esqueceu de tomar café da manhã, mas que ela não queria preocupá-lo. Yukito pergunta se ela foi dormir tarde na noite anterior, mas Shiori responde que ela estava ocupada e que por isso acabou comendo só um miojo, deixando Yukito bravo pois ela praticamente não se alimentou direito. Então do nada Yukito pergunta quais eram as 3 medidas dela, e sem pensar ela começa a falar, mas quando cai na real ela fala que só irá dizer para ele mais tarde quando estiverem a sós, deixando ele espantado pois ela realmente irá falar para ele as medidas de seu busto, cintura e quadril. Após isso, as outras garotas ficam preocupadas com o bem-estar de Shiori, e uma delas pergunta como Yukito percebeu que ela não estava bem, sendo que elas nem notaram nada estranho. Yukito responde que isso era fácil, e que quando Shiori está de bom humor ou cheia de energia, seu rabo de cavalo mexe bastante de um lado para o outro, e assim mostrando que pela forma do cabelo dela hoje aparentava que ela estava desanimada. Ouvir isso deixa Shiori irritada por ele dizer que o cabelo dela basicamente tem a mesma função do rabo de uma cachorra. Suas colegas ficam em choque com as palavras dela, e Yukito fala que era apenas uma observação, falando que de todos os modos não era para ela se esforçar demais, fazendo ela se desculpar por preocupá-lo. E assim Yukito sai de cena pois tudo estava resolvido, mas mesmo assim ele ainda se sentia desconfortável com aquela situação. Falando em situação desconfortável, Yukito de repente é rodeado por várias garotas que aparentam ser mais velhas, perguntando se ele era o Yukito dos rumores, e o deixando confuso, pois pensava que tinha reencarnado em um jogo otome de simulação de encontros. Até que uma das garotas fala para ele retornar à realidade, fazendo ele ficar em choque e pedir para ela parar de ler seus pensamentos, mas logo ficando aflito e murmurando que aquelas garotas ali poderiam fazer parte de um novo esquema de chantagem, e que poderiam querer envolver ele em algo suspeito. Enquanto Yukito murmurava coisas, uma das garotas fala que se elas conseguirem a aprovação dele, então Shiori irá entrar no clube de basquete feminino, deixando Yukito chocado com aquela afirmação, e ao mesmo tempo passando um flashback de Shiori falando que só irá entrar em algum clube se Yukito entrasse também. Assim ele começa a se perguntar o motivo de Shiori já estar agindo como sua gerente pessoal, e falando em pensamentos que era impossível ele entrar no time feminino de basquete. Enquanto ele pensava, alguém puxa ele para longe das garotas, e quando Yukito agradece, o cara que o puxou fala que se ele conseguir convencê-la a se juntar ao time deles de atletismo, Kouki com certeza virá junto, pois ele declarou que só irá entrar em algum clube se Yukito entrar também. Para Yukito isso também era algo ruim. Agora ele estava no meio de um problemão por culpa daqueles dois, e xingando principalmente Kouki em seus pensamentos. Após isso começa uma briga generalizada entre os membros do time feminino de basquete e os membros do time de atletismo. E como se isso não bastasse, começam a aparecer membros do time de futebol, beisebol e até mesmo de tênis para tentar recrutar Yukito, na esperança de obter membros valiosos como Kouki e Shiori de brinde. Mas na verdade o brinde aqui era Yukito, e todos estavam atrás mesmo era de conseguir recrutar Kouki ou Shiori. E ao perceber sua situação, Yukito sai correndo do local, mas em seguida sendo perseguido por vários alunos. Após isso vemos Kouki morrendo de rir da situação de Yukito, falando que era realmente um desastre o que aconteceu, mas deixando Yukito irritado no processo, que fala gentilmente que irá soldar a cara de Kouki no chão. E ao mesmo tempo, Shiori se desculpa pois não pensava que iriam incomodar ele tanto assim, mas Yukito fala que teme que a partir de hoje isso aconteça para sempre. Até que a professora entra na sala falando que irá mudar todos os alunos de lugar. E após a garota loira chamada Miki acabar ficando com um assento próximo a Yukito, eles começam a interagir e falar piadas que novamente só sendo japonês para entender ou achar graça, envolvendo Gauss e seu modo único de falar. Mas Miki fala que ele não precisava tratar as tais garotas Gauss como se fossem animais raros, e Yukito responde que na verdade ele que é o animal raro, fazendo ela rir. Mas quando ele começa a se vitimizar fingindo choro, ela logo fala nervosa que não pensava isso dele. Após isso, Kana aparece falando que não era legal ele fazer piadas de humor negro, e Yukito responde com uma expressão séria de que nada que ele falou foi piada. E enquanto eles conversavam, um garoto chamado Takahashi aparece dizendo ser um prazer finalmente se juntar ao grupo deles, já que ele estava sentado próximo. Mas Yukito responde irritado que só pessoas antissociais são bem-vindas, e Takahashi fala para ele não pedir o impossível, enquanto olhava todos exceto Yukito
emanando uma aura extremamente brilhante, até que a professora os interrompe, falando que era bom eles estarem se divertindo e tal, mas que não era para eles se esquecerem das provas que estão se aproximando, mandando eles estudarem bastante, e falando que graças aos 3 patetas que não se juntaram a nenhum clube, ela estava se sentindo deprimida, pois todos os dias o professor conselheiro do clube de atletismo fica implicando com ela. Ao ouvir isso, Yukito chama a atenção de Anya, falando que eles não deveriam arrumar problemas para a professora, fazendo Anya pedir desculpa mesmo não sabendo o que fez de errado. Mas a professora encara Yukito falando que ele é o maior problema, pedindo para ele parar de fazer aquela cara irritante de dissimulado. E enquanto a professora falava para todos se esforçarem e darem seu melhor nas provas, Yukito pergunta para Kouki como iam os estudos dele, o chamando de pateta número 2. Kouki fala que não iria ter nenhum problema, perguntando quem era o pateta número 1. Yukito responde que ele é o número 1, já que não pode manchar a imagem de sua irmã. Enquanto eles conversavam, a pateta número 3, ou melhor, Shiori, pede se Yukito poderia ajudar ela em seus estudos, fazendo assim eles iniciarem um grupo de estudos após a aula, composto pelos 3 patetas, mas que acabou rendendo uma quantidade superior de pessoas, fazendo Yukito perguntar a Shiori qual era a razão de ter tanta gente ali. E Shiori responde que quando comentou sobre o grupo na sala, vários colegas quiseram participar, deixando ele impressionado com a popularidade dela. Após isso, todos os colegas começam a se autonumerar como patetas 4, 5, 6 e 7, e inclusive Hinagi, que também estava ali, se autodenomina como a pateta número 8, mas Yukito fala para ela parar com as brincadeiras, dizendo que Hinagi na verdade é uma estudante modelo, e fazendo ela ficar corada, respondendo que às vezes até ela se sente insegura. No quadro, Yukito toma a frente e vira o professor deles, escrevendo a fórmula de uma equação e mandando eles decorarem, pois é certo que aquela fórmula irá cair na próxima prova, deixando todos sem reação. Até que Miki pergunta como ele sabia disso, e ele responde que essa é uma questão que é aplicada há 4 anos consecutivos nessa escola, e que esse ano também não será diferente, e falando também que ele recebeu a prova de sua irmã, e que esse era um presente dele para seus queridos colegas, fazendo todos ficarem animados e louvarem ele como se fosse um deus. E enquanto Yukito continuava com sua explicação, Shiori o interrompe falando que isso não parecia com um grupo de estudos de verdade, deixando ele confuso. E então ela explica que em um grupo de estudos normalmente todos deveriam se ajudar a resolver os problemas que não compreendem. Isso deixa Yukito pensativo por um bom tempo, mas chegando à conclusão de que não tem nenhum problema que ele não entenda, fazendo Miki abraçar Kana dizendo odiar ele por ser tão convencido. E quando Kouki concorda com Yukito, Miki fala que o odeia também, mas Shiori logo fala que Kouki está sofrendo lavagem cerebral de Yukito, deixando ele espantado com isso, e fazendo Yukito imitar Miki, indo de encontro a Kana fingindo choro e dizendo odiar Kouki também. Mas Kana fala que ele não engana ela nem fazendo esses olhos de filhote abandonado, o deixando irritado por ela ver através dele. Até que Hinagi fala para eles pararem com as bobagens e começarem a estudar logo. E enquanto ela ajudava Kana, Yukito prestava atenção nela, dizendo em pensamentos que ela sempre foi boa ensinando os outros. Até que Shiori pede ajuda para ele em uma questão. E após ele ajudar ela, Shiori vai e pede ajuda de Kouki em outra questão. E assim Yukito repara que ela só não pedia ajuda de Hinagi. E então ele se aproxima de Kana chamando ela novamente de Elizabeth, pois ela era como se fosse a rainha dos extrovertidos. E então ele pergunta se Shiori e Hinagi por acaso não se davam bem. Kana pergunta se ele realmente não sabia o motivo. E Miki fala que elas duas eram rivais, fazendo Yukito comparar elas com a rivalidade que ele tem com Kana, por ele se considerar introvertido e Kana ser muito extrovertida, deixando ela irritada pois ele sabia o nome dela e continuava chamando de Elizabeth. Ao terminar a sessão de estudos, todos pareciam estar acabados. E enquanto Yukito falava que com isso eles poderiam pelo menos evitar uma nota vermelha, Shiori fala que sua cabeça estava entrando em curto-circuito. Assim, Yukito recomenda que ela vá se distrair um pouco. E então ele fala que quando ele está sobrecarregado, ele costuma ir até o parque, pois lá tem uma quadra de basquete. Ao ouvir isso, Shiori se levanta da cadeira, agitado e perguntando se ele ainda joga basquete. Mas Yukito responde que agora só joga para relaxar. E isso faz Shiori perguntar se também poderia ir junto com ele. E então Yukito responde que ela poderia fazer o que quiser, enquanto pensava que o que ele queria dizer na verdade é que ela era livre para ir onde quiser, imaginando ela toda feliz e parecendo com um cachorrinho. Enquanto jogava, Yukito segura sua mão falando que ainda sentia uma leve sensação de desconforto, mas deixando isso de lado, ele jamais imaginava que Shiori realmente viria até a quadra junto com ele. E ao mesmo tempo em que ele pensava, ela estava toda feliz segurando a bola de basquete e falando que tinha terminado seu aquecimento, fazendo ele se questionar se estava tudo bem sair com ela para se divertir. Até que um pessoal aparece falando que fazia tempo que Yukito não vinha ali, e assim Yukito apresenta eles para Shiori, falando que eles são senpais universitários e que ele costumava jogar com eles. Após isso, um deles pergunta se ela era namorada de Yukito, fazendo Shiori ficar corada falando que eles não tinham esse tipo de relação, enquanto chacoalhava seu cabelo como sinal de que ela estava feliz com aquelas palavras. Yukito então quebra o clima falando que Shiori nem era humana e sim um cachorro, deixando ela abismada com a fala dele. E assim um dos caras fica surpreso por Yukito curtir esse tipo de coisa sendo tão novo. E Shiori fala que ela não é forçada a nada, e que também não é maltratada por ele. E Yukito responde que nunca fez ela usar uma coleira porque ela é uma vira-lata, fazendo ela pedir para ele parar de falar essas coisas estranhas e colocar mais lenha na fogueira. Mas após isso, Shiori começa a gritar falando que ela não é uma vira-lata e que na verdade ela tem pedigree.
fazendo todos eles ficarem chocados, pois isso era exatamente se declarar um cachorro. Yukito então fala que ela é na verdade sua colega de classe, deixando Shiori emburrada com ele, mas logo se apresentando e falando que costumava jogar junto com Yukito. Então os senpais do basquete convidam eles para jogar uma partida, e quando Yukito e Shiori aceitam, eles ficam animados pois tinha uma garota bonita que jogaria junto com eles. Após isso eles começam a jogar e Yukito parecia confiante, driblando seus adversários com certa facilidade e assim podendo marcar pontos tranquilamente. Yukito se sentia motivado. Essa partida era para ele muito mais divertida que qualquer atividade de um clube da escola. Isso era simplesmente diversão, e ele estava feliz por esse sentimento ainda restar dentro dele. Ao término da partida, os senpais se despedem de Yukito e Shiori falando que foi divertido, e que eles deveriam repetir outro dia. E quando Shiori pergunta se Yukito iria para casa, ele responde que seu corpo necessitava de açúcar, e que ele queria comer um crepe. Enquanto eles dois comiam seu crepe, Shiori parecia estar super feliz por estar comendo algo doce, até que ela fala para Yukito que aquilo parecia até um encontro, mas Yukito desconversa, falando que não gosta de encontros enquanto está suado. Então Shiori muda de assunto falando que não sabia que ele tinha amigos igual aqueles caras, e Yukito responde que ninguém nunca sabe de tudo sobre outra pessoa, mas Shiori não se abala e responde que quer saber mais sobre ele, pois hoje foi tão divertido que parecia que eles tinham voltado ao passado, e que ela estava muito feliz por estar junto com ele. Yukito responde que ele também se divertiu pela primeira vez em muito tempo, e isso faz Shiori tomar coragem e pedir para eles voltarem a fazer isso, dizendo que ela quer voltar a ser sua gerente. Mas ele dá um suspiro e fala que era para ela parar de se preocupar com o que aconteceu no passado. Mas Shiori responde que isso era só parte do egoísmo dela, e que ela queria ver ele jogando novamente. Mas Yukito logo fala que não tem mais motivações para fazer isso, muito menos um objetivo. E quando Shiori pergunta se ele voltaria a jogar caso encontrasse uma motivação, ele responde de forma ambígua que talvez sim, dependendo da situação, mas que ele estava ficando acostumado em poder voltar para casa mais cedo e ter esse estilo de vida mais preguiçoso sem precisar se preocupar com as atividades de clube. Enquanto pensava que, diferente dele, Shiori tem muitas pessoas que dependem dela, e que era um desperdício de seu talento não estar fazendo nada, e que além disso deve ter muitas pessoas que são salvas por sua personalidade alegre, assim como ele foi um dia. Então ele fala que ela costumava sorrir mais no passado, deixando ela com uma expressão aflita, e enquanto ele se afastava, Shiori abraça ele pelas costas, falando que quer ficar com ele pois o ama muito, e que naquela época ela foi uma idiota por dizer aquelas coisas, e que não entendia nada sobre sentimentos, falando que se apaixonar era doloroso. Após isso ela pega na mão de Yukito e agradece por ele sempre ter protegido ela, mesmo quando ela fez uma coisa tão cruel com ele, e que era por esse mesmo motivo que ela o ama ainda mais, e que não era por culpa ou por querer aliviar a situação, mas esses eram seus verdadeiros sentimentos, colocando a mão dele sobre seu peito e pedindo para ele sentir o quão rápido seu coração estava batendo no momento. Mas a expressão de Yukito permanecia fria, e ele fala que o coração dela só estava batendo rápido pois eles acabaram de se exercitar, e que a relação deles já esfriou, pedindo para ela aceitar isso logo, afastando sua mão dela e perguntando como fará para convencer ela disso, pois palavras não estavam adiantando, e Shiori estava ainda mais próxima dele, o deixando sem entender nada. Mas de repente ele passa o dedo no rosto dela, tirando um pouco de creme com que ela havia se sujado de propósito, pois sabia que ele notaria e limparia para ela. Então ela fala que no passado ele disse para ela qual foi a sua motivação para começar a jogar basquete, pedindo se dessa vez ele não poderia usar ela como uma nova motivação, pois ela não queria que isso acabasse desse jeito. Após isso, Yukito fala que poderia fazer coisas picantes com ela sem seu consentimento como forma de motivação, enquanto pensava que esse foi o pedido mais nojento em que ele conseguiu pensar em fazer, e que desse modo ela com certeza agora irá se afastar dele. Ele desejava desesperadamente que ela desistisse dele de uma vez, mas para sua surpresa Shiori aceita a sugestão, dizendo que se é o que ele quer, ela estava bem com isso. E enquanto Yukito não conseguia entender o porquê ela não desiste, Shiori pega a mão dele e põe em seu rosto, falando novamente que o ama e que era o desejo dela ver ele bem, pedindo para ele acreditar nela, enquanto sorria e aos poucos ia ficando corada. Yukito se perguntava por que as coisas não iam do jeito que ele queria, e que gostar é um sentimento muito vago, uma ilusão que desaparece com o tempo. Ele, por exemplo, nem se lembrava mais de como se sentia na época que era apaixonado por Hinagi. Outro exemplo disso é sua mãe, que é uma mulher divorciada. Após isso, vemos Yukito novamente na casa de Misaki, pensando que a vida era algo realmente cruel, até que Misaki fala que finalmente terminou sua mudança, e logo em seguida trazendo uma bandeja com bolo e chá, pedindo para ele escolher qual bolo ele mais gostava. E assim Misaki fala que estava muito feliz por ter encontrado ele hoje, fazendo Yukito lembrar de que foi basicamente raptado por ela no caminho de casa, e por algum motivo ela estava novamente sentada ao seu lado, mas dessa vez ela estava totalmente grudada nele. Yukito não tinha dúvidas, ela estava o seduzindo. Então Yukito fala para ela se afastar, pois ele estava cheirando a suor, mas Misaki responde que não se importava com isso, deixando ele pensar que talvez fosse algum tipo de fetiche dela. Yukito queria se afastar dela antes que fosse tarde, mas o perfume dela era tão bom que ele estava se perdendo, e além de tudo sendo homem, era lógico que ele tem uma queda por mulheres bonitas, lembrando de uma vez que sua mãe participou de um evento na escola em que os pais observavam os filhos durante o dia de aula. Sua mãe estava tão linda e se destacava tanto das outras mães que
Yukito tinha vergonha até de olhar para ela, focando em olhar somente para o quadro de tarefas. Então Yukito resolve perguntar para Misaki sobre seu ex-noivo, mas ela responde que agora só tem olhos para Yukito, falando que só se interessa por ele. Mas Yukito pergunta para ela o que ela sentia em relação ao seu ex. E quando ela pergunta se ele estava curioso sobre ela, ele responde que queria entender o que significa amar, pois sua mãe também é divorciada, então ele não entende isso. Misaki responde que no passado ela gostou de seu ex, mas que só gostar às vezes não compensa. Então eles não tiveram escolhas a não ser seguir caminhos separados. E quando Yukito pergunta se os sentimentos que ela tinha por seu ex desapareceram, ela responde que tem total certeza que sim, e que tudo o que restam são sentimentos de que um dia ela chegou a amá-lo. Yukito fala que ainda não entendia bem isso, e Misaki fala que ele não precisava entender, ainda mais sendo um estudante, e que ninguém irá criticá-lo por isso. E enquanto passava a mão em sua cabeça e deslizava para o rosto, ela fala que alguns sentimentos nunca irão desaparecer, e que o sentimento de magoar alguém jamais some. Ela falava isso com uma expressão de culpa, olhando no fundo dos olhos de Yukito e acariciando seu rosto. Yukito fica surpreso com aquele olhar dela, e quando ele ia falar algo, ela se levanta do sofá e pede para ele esperar um pouco. E enquanto Yukito comia seu bolo, ele se questionava se talvez ele teria também alguém especial para ele. Até que Misaki volta, e ao olhar para ela, Yukito entra em colapso. Ela estava com uma roupa extremamente sensual, pedindo o que ele achava. Por outro lado, Yukito fala em seus pensamentos que se ela queria matar ele do coração, ela quase conseguiu. Então ele recua, perguntando o motivo dela estar brincando assim com ele. E ela responde que pela reação dele, ela ainda tinha algum charme. E em um piscar de olhos, ela se joga em cima dele, falando que comprou essa roupa em segredo. E Yukito fala que sua linha da razão estava prestes a se romper. E então ela se aproxima de seu ouvido, falando com uma voz doce que ele podia entrar em colapso se quisesse. Mas isso acaba fazendo ele recuar e sair correndo para sua casa antes de perder sua racionalidade. Yukito chega em casa todo atordoado, falando coisas sobre o perfume de Misaki e as roupas que ela vestia. E quando sua mãe o recebe em casa, ela não entende nada do que seu filho estava falando, que decide logo ir tomar banho. A mãe de Yukito começa a suspeitar que a relação dele com Misaki talvez seja mais do que uma relação só de vizinhos, pois ele tem azar com mulheres. E tudo isso começou com sua própria mãe. E então ela se lembra de Yukito bem novo, mas que ainda tinha brilho nos olhos, sempre procurando sua mãe para contar coisas de seu dia para ela, mas ela sempre estava ocupada demais para ouvi-lo, e sempre dizendo que depois eles conversariam, ou que depois ela o escutaria, mas esse depois nunca existiu. Quando ela notou, Yukito não conversava mais com ela, e teve um tempo que ele criou um apego enorme por sua irmã, a seguindo por todos os cantos enquanto ela mimava ele, até que chegou aquele fatídico dia que mudou tudo, e depois disso Yukito mudou completamente. Seus olhos brilhantes agora eram turvos e cheios de uma imensidão de trevas. Era como se as palavras dela não o alcançassem mais, e aqueles olhos obscuros dele rejeitassem ela. No passado, quando ela foi observar a aula de seu filho, ela ficou congelada, pois enquanto todas as crianças da sala, mesmo tímidas, ainda olhavam para suas mães, Yukito não se virou nenhuma vez sequer, permanecendo imóvel e olhando somente para frente. Por mais que ela se arrependa de sua própria estupidez do passado, ela não tinha tempo para se lamentar. Como mãe, tudo que ela quer agora é dar todo o amor que ele precisar, mesmo que seja tarde. Ela não podia perder para Misaki, que parecia agora ser sua rival. Então ela decide fazer algo bem ousado, entrando no banheiro enquanto Yukito tomava seu banho, e pedindo para eles se banharem juntos como nos velhos tempos, fazendo Yukito ficar sem reação, vendo sua mãe daquele jeito e com a ausência de todas as suas roupas. Já ela falava em pensamentos que queria lavar todas as partes do corpo dele, e poder mostrar para ele como ele é amado. E enquanto ela pensava, Yukito reclama que não consegue ter paz em absolutamente lugar nenhum, deixando sua mãe sem entender o que ele queria dizer. Em uma estação de trem, uma garota recebe uma mensagem de sua amiga pedindo socorro, e com uma expressão aflita ela fala que logo irá ajudá-la. Ao mesmo tempo, dentro de um trem, Yukito estava sendo espremido por várias pessoas. Ele estava nesse trem pois no dia anterior ele foi visitar sua tia chamada Seka, que é a irmã mais nova de sua mãe. No passado, Yukito morou na casa de sua tia por um mês, devido a certas circunstâncias, e desde então ele visita ela frequentemente, assim o obrigando a ir de trem para a escola, enquanto as pessoas de pé encaravam ele por poder ficar sentado, até que Yukito repara que tinha uma mulher de pé que não parecia estar se sentindo bem. Então ele se levanta e oferece seu assento para ela como um gesto de bondade. Após isso, Yukito nota que uma garota parecia estar sendo acariciada de maneira forçada por um homem mais velho, e somente ele parece ter notado isso. Ele logo pensa que isso era ridículo acontecer logo de manhã. Yukito pensa que não podia ignorar isso, vendo aquele velho nojento passar a mão na garota, mas quando ele resolve intervir, alguém pega em seu braço. Era a mesma garota que vimos no começo do capítulo, que logo começa a xingar Yukito perguntando o que ele estava tentando fazer. Assim, Yukito, que tem um azar tremendo com as mulheres, agora estava novamente encrencado. Fora do trem, Yukito é jogado no chão e imobilizado pela garota, pedindo como ele teve coragem de atacar uma garota da mesma escola que ele, e pedindo se ele não tinha vergonha de si mesmo. Mas mesmo Yukito falando que não fez nada, a garota se recusa a acreditar e ele logo pensa que não podia fazer nada, pois se ele se soltasse usando a força, a situação só se complicaria para o lado dele. Então a garota fala que viu ele estendendo a mão na direção de sua amiga Yumi, mas Yukito fala que ela viu errado, a deixando irritada. A garota fala que era melhor ele admitir logo e se
desculpar, mas Yukito responde que jamais iria se desculpar por algo que não fez. Mas a garota distorce tudo que ele tenta falar. Então Yukito percebe que não valia mais a pena tentar algum diálogo. E assim a garota fala que gente igual a ele não era adequada para a escola deles, chamando um policial para prendê-lo. Mas de repente a mulher para quem Yukito cedeu seu lugar aparece dizendo que ele não era o criminoso e pedindo para a garota se lembrar do que de fato aconteceu e de quem estava perto dela naquela hora. Então a garota fala que tinham vários adultos ao redor dela e que o criminoso parecia estar de terno, assim falando que Yukito não estava perto dela. Após isso, Yukito pergunta se a garota que segurava ele estava satisfeita, mandando ela soltar ele. E após ela soltá-lo, a mulher fala que elas foram muito imprudentes e que poderiam ter arruinado a vida dele por isso, deixando as duas aflitas. Então elas tentam se desculpar pelo que fizeram, mas Yukito responde que foi erro dele e que ele não deveria ter tentado ajudar ela. A expressão de Yukito estava mais sombria do que nunca. A garota que o acusou inclusive fica em choque com aquele olhar dele e sua declaração. Após isso, Yukito continua, dizendo que não irá cometer esse erro novamente e que nunca mais irá ajudar alguém. E enquanto ele saía, a garota segura em seu ombro, falando que ele não estava errado, mas Yukito afasta a mão dela para longe, se despedindo e indo embora. Na escola já era meio-dia e Yukito ainda não apareceu, e isso faz seus colegas se preocuparem com ele. Kouki tentava até ligar para Yukito, mas ele não atendia o celular, até que as garotas de antes entram na sala perguntando por Yukito, e todos ficam chocados pois aquelas duas eram a presidente e a vice-presidente do conselho estudantil. Na sala dos professores, a professora mandava um sandubão para dentro enquanto falava que não tinha nada melhor que um almoço barato, até que as mesmas garotas atrapalham seu almoço perguntando sobre Yukito, enquanto a presidente do conselho pegava no pescoço dela exigindo alguma informação. Após contar a situação para a professora, ela entende o porquê de Yukito ter faltado aula e agradece pelo problema ter sido resolvido sem ninguém ter que ser punido se tivesse se tornado algo sério. Mas como nem a professora sabia do paradeiro dele, elas decidem chamar Yuri até a sala dos professores e perguntar para ela. Enquanto elas esperavam Yuri chegar, a presidente do conselho ficava cada vez mais angustiada, pois ela acabou distorcendo o senso de justiça dele, e que por sua culpa Yukito agora estava magoado. Ela precisava fazer as pazes com ele, senão do contrário ela jamais poderá exercer justiça novamente. Chegando na sala dos professores, Yuri imediatamente cerra o punho, indo em direção da garota para acertar um soco nela, mas Yuri logo é parada pela professora, que pede para ela tentar entrar em contato com seu irmão. Quando Yuri liga, Yukito imediatamente atende, e quando ela pergunta onde ele estava no momento, ele responde que estava no mar. Assim, Yuri pergunta se ele não estava pensando em se jogar, deixando as garotas assustadas e Yukito dando risada, falando que ela era muito boa em fazer piadas, e deixando Yuri irritada, que grita que nada disso tinha graça. Yukito então fala que perdeu algo e que não estava conseguindo encontrar, mas que logo irá para casa. Ouvir isso deixa Yuri preocupada, e quando ela pergunta se ele realmente irá voltar, Yukito responde que será só até acabar o ensino médio, e que depois disso ele nunca mais irá incomodar ela de novo. Yuri fica completamente perdida e confusa com as palavras de seu irmão, e quando ele fala que ainda era muito cedo para ele desaparecer, Yuri faz uma expressão assustada, mas que logo fala que isso nunca foi o que ela quis dizer. Após desligar o telefone, a professora pergunta se ela estava bem, já que seu rosto estava pálido, mas Yuri não responde e só fala que Yukito estava indo para casa e que amanhã ele irá para a escola. Mas quando as garotas falam que sentem muito, Yuri fala que nunca irá perdoá-las, saindo da sala e deixando o clima bem pesado. Por outro lado, Yukito tinha acabado de comer uma torta e estava tranquilo, e enquanto andava ele encontrou uma carteira, decidindo levar até o posto de devolução, e se perguntando se um dia também será capaz de recuperar de volta o que um dia perdeu. Em algum momento de sua vida, Yukito perdeu sua afeição, e não importa quanta afeição os outros tenham por ele, Yukito não consegue retribuir da mesma forma. Ele perdeu a sensação de gostar ou amar que ele deveria ter, e é por isso que ele não pode se envolver com ninguém, pelo menos não até recuperar o que perdeu. Ao olhar seu celular, ele nota que tinham muitas mensagens e ligações perdidas, então ele se pergunta por que tanta gente ao seu redor tenta se envolver com ele, e que em sua situação atual ele acaba magoando todos ao seu redor e os deixa infelizes. Isso é algo que ele nunca quis. Nos corredores da escola, Yuri estava andando apressada, pois não conseguia tirar as palavras de Yukito de sua cabeça. Ele ainda lembrava do que ela disse para ele no passado. A sensação que permanecia em suas mãos e o rosto melancólico dele ainda estavam em sua mente. Ele nunca fala nada daquela época e Yuri também não pergunta, pois tem medo do que poderá descobrir. E por isso, desde aquela época, ela vem carregando esse pecado irreparável. O pecado de quase ter dado um fim ao seu próprio irmão. Com isso, voltamos ao passado, para quando Yukito era extremamente apegado por sua irmã. Já que sua mãe estava sempre ocupada, era Yuri quem cuidava dele, mas ela também era só uma criança. Naquele tempo, Maki, a melhor amiga de Yuri, gostava muito de Yukito e o tratava como se fosse seu próprio irmãozinho, já que ela era filha única. Mas Yuri via aquela situação como se Maki estivesse roubando Yukito dela, e ao mesmo tempo que Yukito estava roubando Maki de Yuri, então desencadeando nela um desejo possessivo e ciúmes desagradáveis, que acabaram se tornando em uma mistura de emoções complicadas. Afinal, Maki era sua melhor amiga, e enquanto Yuri estava sentado em uma estrutura alta, Yukito sobe para perto dela sorrindo, e quando ele ia falar algo sobre Maki, ela se vira o empurrando e mandando ele
ele ir embora. E ao mesmo tempo que ele caía se perguntando o porquê de sua irmã estar fazendo isso, Yuri fala que o odeia e que era para ele desaparecer. Mas quando ela se dá conta do que tinha feito, já era tarde demais. E quando ela desce para ver se ele estava bem, Yukito estava inconsciente e todo cheio de sangue, pois acabou batendo a cabeça durante a queda. Ao ver aquilo, Yuri se apavora e foge do local. E ao chegar em casa, ela explica para sua mãe tudo o que aconteceu. E quando elas voltam ao parque, Yukito havia sumido. Elas só foram encontrar ele 6 dias depois em um hospital, onde ficaram sabendo que ele foi encontrado por um policial enquanto vagava por uma cidade vizinha todo machucado. E quando elas o encontraram, o estado dele estava péssimo. Ele estava gravemente ferido e foi Yuri quem fez isso com ele. E enquanto sua mãe o abraçava chorando, tanto por alívio quanto por culpa, Yukito chorando olha para Yuri e pede desculpas por não ter conseguido desaparecer. Yuri fica confusa com as palavras dele, pois era ela quem deveria estar se desculpando e que ele não tinha feito nada de errado. Mas foi somente quando ela cresceu que ela finalmente entendeu o significado das palavras dele. Yukito estava prestes a desaparecer, não somente da frente dela, mas sim desaparecer do mundo. Depois daquele dia, sempre que ela tinha oportunidade, ela se desculpava, mas ele nunca ficou bravo e sempre perdoou. Era como se ele tivesse perdido as emoções de raiva. Após isso, toda vez que algo ruim acontecia com ele, Yukito ia perdendo suas emoções uma por uma. Yuri queria fazer de tudo para ele desculpá-la e voltar a chamá-la de irmã como nos velhos tempos, e assim poder dizer que o ama e começar novamente. Mas aquelas palavras dele faziam ela pensar que ele irá desaparecer diante de seus olhos. As palavras dela ficaram cravadas no coração de Yukito como se fossem uma espada, e ela não conseguia removê-las. Mas, no entanto, ela tem certeza de que é a única que poderá salvar ele dessa vez. No outro dia na escola, as mesmas garotas chamam Yukito para conversar, deixando ele sem palavras. Após os eventos anteriores, aquelas duas garotas que o acusaram estavam novamente em sua frente. Yukito não fazia ideia que aquelas eram a presidente e vice-presidente do conselho estudantil. Ele não conseguia entender a situação. Talvez mais problemas estavam vindo em sua direção. Até que as duas se curvam aos seus pés pedindo perdão por tê-lo acusado injustamente. Ao mesmo tempo que cada um de seus colegas tinha uma reação extremamente diferente, Yukito estava perplexo e sem entender o motivo delas estarem curvadas ali como se eles tivessem voltado ao período samurai. Ele então entra na brincadeira assumindo o papel de um líder da época, mandando elas erguerem suas cabeças. Mas a presidente fala para ele levar a sério as desculpas delas. Elas queriam sinceramente se desculpar por ter magoado ele e agradecer por sua ajuda, mas Yukito não estava interessado em ouvir elas, mandando as duas irem embora e fazendo a presidente ficar com uma expressão arrasada, mas logo apertando a própria mão, e após isso fazendo um pedido um tanto quanto ousado para ele. Ela pede para Yukito agarrar ela, e isso deixa Yumi incrédula por sua amiga Mutsuki falar aquelas palavras indecentes, pois na cabeça de Yumi elas iriam oferecer uma refeição gostosa para ele como pedido de desculpas, mas Mutsuki foi logo oferecendo seu próprio corpo. Enquanto isso, Yukito sorria de nervoso, pensando que a presidente realmente tem a voz alta, mas ele logo decide fingir que não ouviu nada e pede para ela repetir o que ela disse antes, fazendo ela ficar corada e dizendo ser sua primeira vez também, e entregando para ele uma caixa de bexigas para encher de leite, se é que vocês me entendem. Fingir não ter ouvido foi a pior escolha possível que Yukito poderia ter feito, e sem tempo dele falar algo, Mutsuki fala que se ele não quisesse usar as bexigas, ela também aceitava fazer sem, deixando Yumi totalmente abismada com o que saía da boca de sua amiga. E quando Yumi pede para ela pelo menos ter um pouco de bom senso, Mutsuki responde com uma expressão séria de que estava totalmente ciente de seus atos e estava bem com isso, assim falando que poderia até investigar o que irá deixar Yukito feliz na hora de fazer aquilo, mas logo tendo sua boca tampada por ele. Mas Mutsuki então fala que se ela tivesse dado um passo errado, ela poderia ter realmente estragado a vida dele, então nada mais justo ela agora pôr a sua própria vida em jogo por ele, fazendo ele ficar com uma expressão realmente séria. E então ela logo começa a tirar seu casaco na frente de todos, pedindo para ele aceitá-la, enquanto ela mostrava o volume de seus melões por baixo de sua camisa. Mas após isso, Yumi manda ela parar com aquilo, botando seu casaco de volta e pedindo para ela se acalmar. Yukito então fala que mesmo ela se aproximando de alguém com tais sentimentos, essa pessoa não ficaria feliz, fazendo Mutsuki concordar com suas palavras. Mas isso não dura muito e ela logo volta a segurar em seu braço, falando que realmente queria fazer algo por ele, para mostrar que ela está arrependida pelo que fez. E enquanto Yukito pensava que essa mulher não tinha salvação, ele recita para si mesmo um ditado que diz que a vergonha de um homem era não comer bem, mas ele não estava com fome daquilo no momento e só uma refeição normal bastava. Então, como única opção, ele imediatamente sai correndo sem olhar para trás, e assim fugindo daquela situação desfavorável. Mas de repente Mutsuki começa a segui-lo pelos corredores, fazendo Yukito ficar desesperado, ao mesmo tempo que a chamava de pervertida. No dia seguinte, enquanto Yukito passava pelo corredor da escola, todos cochichavam rumores sobre ele e a presidente do conselho estudantil, falando que Yukito era o pegador da escola e que conseguiu fazer de Mutsuki sua amiga com benefícios. O novo apelido de Yukito era o Casanova do terceiro ano, mas ele não estava nada feliz com isso. Lágrimas escorriam de seus olhos, pois o objetivo de vida dele era se tornar o maior antissocial da escola, mas isso estava ficando cada vez mais longe de ser alcançado. Para ele, esse mundo era algo muito cruel e se sua mentalidade não fosse forte o bastante, ele poderia quebrar a qualquer momento. Além de tudo, hoje ele recebeu uma carta, provavelmente de uma garota. Ver isso deixa todos os seus colegas animados e curiosos
para ver o que estava escrito, todos menos Hinagi e Shiori, que em vez disso pareciam estar aflitas, com uma gota de suor escorrendo de seus rostos, devido à possibilidade do número de rivais acabar aumentando. Mas isso deixa Yukito irritado somente com Kouki, e enquanto ele falava que não era popular, todos discordavam disso, falando que ele sempre teve uma presença bem considerável na turma, mas ele discorda e manda todos se calarem. Yukito não sabia por que todos olhavam para ele daquele jeito, pois tudo o que ele queria era ter uma vida escolar solitária, e quando Kouki pergunta se era uma carta de amor, Yukito ainda não estava convencido disso. Mais tarde, no local designado pela carta, ele dá de cara com uma garota de óculos que fala que eles estudaram na mesma escola no passado, e que mesmo eles nunca terem se falado, ela tinha um pedido para ele. Então ela pede para que Yukito liberte Shiori, fazendo ele enrijecer sua expressão. Após isso, a garota continua, falando que Shiori é sua melhor amiga, e que por culpa de Yukito que ela está depressiva, e que ela não aguenta mais ver Shiori desse jeito. Ouvindo as palavras da garota, Yukito não sentia nenhuma mentira vindo dela, e ela parecia estar realmente preocupada com Shiori, inclusive pedindo para ele não se envolver mais com ela. Então Yukito pergunta o que precisava fazer, deixando a garota em dúvida. Yukito continua, dizendo que nunca forçou Shiori a fazer nada, e que não importa o que ele fale, ela nunca vai embora, assim perguntando novamente o que raios ele deveria fazer. A garota de óculos olha para ele decepcionada, pedindo se ele realmente desistirá de Shiori tão fácil assim, falando que Shiori só veio até essa escola por ele e porque realmente gosta dele, pedindo por que Yukito não acredita nela mesmo ela demonstrando tanto carinho por ele, já que ele deveria pelo menos entender isso. Yukito responde que nada disso estava certo, e sorrindo, ele fala que se deixar Shiori era o que ela desejava que ele fizesse, ele irá tentar outra vez. E enquanto ele saía da sala, a garota de óculos tenta seguir ele falando que ele entendeu ela errado, e que não era para as coisas terem ficado desse jeito. Ao mesmo tempo que Yukito pensava que deveria ter falado com Shiori com mais firmeza, e que para o bem de ambos eles devem se separar, e que talvez é por isso que ele não consegue seguir em frente. Talvez em algum lugar de seu coração Yukito tenha sentido que aqueles dias do passado tenham sido divertidos, mas que é um passado que ele nunca poderá recuperar. Um pouco depois, na sala de aula, outra pessoa entra querendo falar com Yukito. Dessa vez era um cara chamado Toshiro, um aluno do terceiro ano. Yukito fica claramente irritado, pois parece que hoje não querem deixar ele em paz por nada. Quando Yukito se apresenta pedindo o que Toshiro queria com ele, o senpai fala que é o capitão do time de basquete, e com um mau pressentimento de onde essa conversa chegaria, Yukito fala que na verdade o verdadeiro Yukito foi até o refeitório, mas essa mentira dele não engana ninguém. Toshiro então fala que recebeu a recomendação de um senpai, dizendo que Yukito tem um potencial enorme. Esse por acaso era o mesmo senpai que joga basquete no parque com Yukito. Yukito responde que se tivesse algum interesse no time de basquete, ele teria entrado desde o início, enquanto pensava que participar do clube no fundamental era uma forma de escapar de seus problemas, mas que até ali seus sentimentos foram quebrados. Mas o senpai tenta convencer ele de qualquer jeito usando o famoso discurso no jutsu, falando o quão importante é o trabalho em equipe, e que para o pessoal do terceiro ano essa é a última chance, e que com certeza até Yukito deve querer mostrar do que é capaz, entrando em um torneio e assim podendo impressionar alguém. E quando Yukito fala que não tinha ninguém que ele quisesse impressionar, o senpai fala que ele quer impressionar uma garota e se confessar após isso, deixando Yukito irritado, pois todo esse discurso emocional era sobre ele. Yukito fala que isso era irritante e que ele fizesse o que quiser. Então Toshiro ergue a voz falando que era para eles jogarem juntos, deixando Yukito sem jeito, pois além daquele senpai ser um completo idiota, agora todos seus colegas estão o observando. Então Kouki e Shiori aparecem falando para eles fazerem isso. Os dois estavam muito animados, enquanto Yukito permanecia sem vontade, pois eles decidiram tudo sem ouvir sua opinião, assim ficando decidido que eles farão uma disputa de 3 versus 3 após a aula. Ao mesmo tempo, essa notícia se espalhava por toda a escola, chegando até a classe de Yuri, que repreende suas colegas por estarem fofocando de seu irmão, mas logo correndo para fora da sala, pensando que Yukito não consegue se manter longe de problemas, deixando ela preocupada. Assim, ela pensa que deveria fazer algo por ele, comprando uma bebida e se lembrando que na época do fundamental, Yukito ficava muito descolado quando se dedicava ao basquete, fazendo Yuri ficar corada, se perguntando se poderá vê-lo novamente assim. Na quadra de basquete, todos observavam e faziam fofocas de Yukito, o deixando completamente irritado enquanto fazia seus alongamentos. Yukito tentava ignorar aquelas pessoas o máximo possível, pois cada vez mais que todos estavam ansiosos pela partida, Yukito estava desesperado para fugir. A partida dele será contra os 3 titulares veteranos do time, que incluem uma aposta de que se vencerem, Yukito e Kouki vão ter que se juntar ao time, e ao mesmo tempo que Kouki aceita sem problemas, Yukito se nega, fazendo uma expressão sombria e falando para o senpai não decidir as coisas por conta própria. O senpai responde que eles nem têm chances de ganhar, então estava tudo bem em fazer essa aposta. Yukito então fala que se o time deles ganhar, o clube de basquete deixará de existir, fazendo os membros entrarem em pânico, enquanto Yukito pensava que não fazia sentido veteranos pensarem que irão perder para alunos do primeiro ano. Yukito não sabia o quanto Kouki consegue aguentar em quadra, muito menos o outro figurante que está no time deles. E para ser sincero, Yukito não tinha motivação nenhuma para jogar e nem se importava com aquilo. Até que Kouki dá um sorriso falando que os veteranos estão fadados a perder, e que com toda certeza ele e Yukito irão vencer, deixando Yukito sem entender de onde vinha essa confiança toda dele. Yukito
Yukito nunca pensou que jogaria novamente em um ginásio escolar, pois na época ele só usava o basquete como uma válvula de escape para seus problemas. Ele nunca se importou com seus colegas de equipe, e foi por isso que ele sempre praticou sozinho. Ao olhar para Shiori, ele lembra que ela apareceu em sua vida e começou a falar com ele exatamente naquela época, e que ela foi a pessoa que se confessou para ele. A primeira vez que Shiori tomou conhecimento da existência de Yukito foi ao ver ele treinar sozinho em um parque todos os fins de semana, e isso fez ela começar a ficar atraída por ele. Após isso, ela começou a segui-lo com os olhos e começou a perceber o quão anormal Yukito era. Ele treinava sozinho e incansavelmente todas as manhãs. Isso deixava até os outros membros do time confusos, pois ao mesmo tempo que todos eles tomassem aquilo como hobby, ver alguém tão dedicado parecia ser algo estranho. Mas ele nunca se importou com a atmosfera ao seu redor e também nunca pediu para ninguém se esforçar o mesmo tanto que ele. E isso fez Shiori ficar curiosa, decidindo perguntar como ele conseguia se esforçar tanto. Mas Yukito é direto, perguntando quem era ela para começo de conversa, deixando Shiori incrédula, que sai dali toda cabisbaixa por ele não se lembrar dela. Shiori era alguém muito popular, principalmente aos olhos dos garotos, que vivem se confessando para ela e a olhando de um jeito estranho. Mas Yukito era diferente. Ele não olhava para ela daquele jeito. Para ser mais exato, ele nem prestava atenção na presença dela. Ela não conseguia saber se seus olhos sombrios conseguiam refletir algo, mas seu comportamento sempre foi gentil. A existência dele era uma coisa desequilibrada. Ela se perguntava como poderia fazer ele ficar interessado nela. E antes que ela pudesse perceber, Yukito se tornou alguém com quem ela podia ficar à vontade, um amigo importante do sexo oposto, mas que não durou muito tempo para que ela desejasse que se tornasse algo a mais. Yukito teve uma chance de mostrar seu verdadeiro potencial no torneio que teve no segundo ano, onde eles venceram um time considerado forte e acabaram avançando para a próxima etapa. Yukito inclusive foi elogiado pela escola por seu trabalho duro. Como resultado disso, a mentalidade dos membros do time mudou bastante, fazendo todos começarem a levar aquilo a sério para melhorar ainda mais. Tudo isso foi causado por Yukito, que sozinho mudou o time inteiro. Até no basquete feminino ele era assunto. Todas as garotas achavam ele incrível e diferente dos outros garotos que vivem paquerando as garotas. Elas inclusive falam que Shiori era sortuda por ser amiga dele. Mas Shiori, ao mesmo tempo que se sentia superior às outras, ela também estava começando a ficar ansiosa, pois Yukito estava ficando cada vez mais popular. A princípio ela não entendia seus próprios sentimentos, nem o porquê de ver ele com outras garotas a incomodar tanto. Mas logo ela percebeu que queria estar com ele e queria que ele fosse só dela. E esses sentimentos foram crescendo cada vez mais. Isso era amor. Assim, finalmente fazendo ela se confessar para ele, deixando ele com uma expressão que ela nunca tinha visto antes, e pedindo se ela poderia esperar até o final do torneio para ele responder. E após fazer uma expressão triste, ela aceita esperar, falando que não importa a resposta dele, ela não ficará magoada. Lembrando da vez que ele revelou para ela o motivo de ter começado a jogar basquete, que foi por conta de Hinagi ter o rejeitado, então fazendo ele querer cortar aquele sentimento se focando em alguma outra coisa. Shiori tinha certeza que ele queria se focar no torneio, pois era seu objetivo superar seu coração partido. Ela tinha certeza de que se ele realmente se importava com ela, ele com certeza iria dar a resposta que ela quer ouvir. Até que um dia, enquanto conversava com suas amigas, elas perguntam se ela se confessou para Yukito, fazendo ela ficar extremamente aflita, ao mesmo tempo que suas amigas não paravam de falar. A mente dela começou a ficar em branco. Seu primeiro amor era um sentimento tão puro e doce que ela não queria ser ridicularizada por isso. Ela não queria ser poluída pelas opiniões dos outros, mesmo que fossem suas amigas. Então ela acabou deixando escapar essa fala infeliz, dizendo que ela e Yukito não são assim, e que ela não gosta nem um pouco dele, e que só sente pena dele por ele ser solitário, por isso está sempre com ele. Enquanto ela falava esse monte de coisa sem pensar direito, ela se perguntava o que estava fazendo, mas ela não conseguia mais parar sua boca, dizendo que não se importava nem um pouco com ele, mas ao mesmo tempo que ela falava, suas amigas faziam uma expressão de nervosismo. E quando Shiori se vira, Yukito estava atrás dela, pois estava saindo do banheiro, e a expressão dele estava fria, mas ela não tinha certeza se ele realmente teria ouvido o que ela falou, ficando cada vez mais nervosa, se perguntando por que ele estava ali. Uma de suas amigas até tenta chamar Yukito, mas ele nem se vira para olhar. Então as duas ficam preocupadas sobre o que fazer, pois era tudo culpa delas por pressionarem e zombarem de Shiori. Assim elas falam que Shiori deveria ser honesta agora ou ela se arrependerá depois. Mas o choque dela era tão grande que ela não conseguia nem pensar. Ela estava com tanto medo que suas pernas nem se mexiam do lugar. Ela não sabia o que fazer, mas talvez ele não tivesse escutado, e se ela falar algo ela poderia complicar as coisas. Mas por outro lado, se ele escutou, ela já estava em problemas. Seu nervosismo só aumentava. Os dias passaram e ela ainda não conseguia perguntar nada para ele, mas superficialmente suas atitudes eram as mesmas. Ele era gentil e legal como sempre. Ela queria acreditar que estava tudo bem, mas as mentiras que ela contou continuavam se enraizando sem que ela percebesse. Até que um dia, enquanto eles caminhavam juntos e conversavam sobre a final do torneio que estava próxima, Shiori pensava que tudo estava normal, então ela começou a se sentir à vontade novamente, falando para ele que aguardava ansiosa a resposta para sua confissão, mas essas palavras fazem a expressão de Yukito mudar, e então ele fala que ela não precisava mais querer namorar ele, deixando Shiori sem entender o
que ele queria dizer. Após isso, Yukito continua, dizendo que ele não é uma pessoa solitária e que ele só fica sozinho porque gosta. Então ela não precisava mais sentir pena dele e ficar com ele mesmo não gostando. Shiori tenta falar algo, mas Yukito a interrompe falando que nunca pensou que até ela iria mentir para ele. Essas palavras deixam ela apavorada, pois ele realmente ouviu tudo que ela falou. E para finalizar, Yukito fala que se ela queria tanto uma resposta, ele daria agora. E a resposta para a confissão dela era não. E enquanto ela tentava se explicar, ele fala que seria um incômodo voltar para casa junto com ela. Então hoje seria o fim de tudo, assim parando de chamá-la pelo nome e começando a se referir a ela usando seu sobrenome. Shiori se recusa a aceitar isso, pois era como voltar tudo ao começo, quando ele nem conhecia ela. Então ela corre atrás dele pedindo para eles conversarem direito sobre isso, e que não era mentira e ela realmente gostava dele. Mas enquanto ela corria, ela acaba tropeçando na escada, fazendo assim Yukito segurar ela na queda, amortecendo com seu braço. Mas quando Shiori olha para ele, Yukito parecia estar sentindo muita dor, e então ela repara que o braço dele estava roxo e inchado, e que assim por culpa dela ele não conseguiu participar do torneio. Voltando para o presente, Yukito se pergunta se algo teria mudado se ele tivesse participado do torneio. Talvez ele poderia ter recuperado o que tanto procura. Agora ele não sabia mais a resposta para isso e nem como esclarecer seu relacionamento com Shiori, que deveria ter ficado claro ainda naquela época. Deixando seus pensamentos de lado, era hora de focar no jogo. E como foi Kouki que o empurrou para essa situação, Yukito decide passar a bola para ele e ver do que ele era capaz. O passe foi tão rápido que nenhum adversário viu a bola. Somente Kouki conseguiu ver aquele passe e pegar a bola, fazendo ele sorrir, e assim driblar todos os oponentes e marcar a primeira cesta, deixando Yukito levemente irritado, pois além de ser bonitão, ele também era bom nos esportes, parecia até trapaça. Após isso, o jogo segue normalmente com Yukito humilhando o time adversário, marcando uma cesta atrás da outra e não deixando o time inimigo jogar. Mesmo sendo grandes em tamanho, eles eram atrapalhados, fazendo Yukito conseguir prever todos os seus movimentos somente olhando para eles. Era compreensível que eles eram fracos. Nem o companheiro de time dele conseguia acompanhar sua velocidade. Isso deixa Yukito estressado, que logo fala que era melhor eles pararem de uma vez, pois eles não têm chances de vencer. Kouki era o único que continuava acompanhando a velocidade de Yukito, então ele percebe que Kouki era alguém com experiência, mas Kouki fica irritado por ele só ter reparado agora, perguntando se ele entendia como ele se sentia, mas Yukito responde que nunca saberá como é ser um bonitão. O jogo estava totalmente unilateral, os veteranos estavam perdendo sem conseguir marcar nenhum único ponto. Não era mais um jogo divertido de se assistir. Yukito inclusive não se sentia mais motivado a continuar com aquilo, dizendo que esse jogo estava realmente entediante, e fazendo Kouki ficar surpreso com as palavras dele. Então Kouki desafia Yukito a jogar contra ele na segunda metade do jogo, fazendo Yukito encarar ele com aqueles olhos cheios de escuridão, enquanto Kouki permanecia sorrindo confiante. Yukito pergunta se Kouki por acaso perdeu a cabeça, falando que nem tudo é perdoado mesmo tendo um rosto bonito, mas Kouki o ignora, falando para o líder do outro time que estará se juntando a eles, o que faz o senpai ficar em dúvida, falando que talvez seria melhor eles desistirem logo dessa história, mas Kouki se nega, falando que eles ainda têm chance. E enquanto Yukito não sabia o porquê de todos estarem ignorando ele, Kouki sorria, pois fazia muitos anos que ele esperava por esse momento. Assim, voltando ao passado, quando Kouki fazia parte do time de basquete em sua escola anterior. O time que ele fazia parte era considerado uma grande potência. Chegar no torneio local foi moleza. A vitória estava garantida, pois o time que eles iriam enfrentar era o time de uma escola fraca e desconhecida. Ninguém duvidava de que eles iriam vencer com uma boa margem de pontos. Era um adversário com o qual eles nem precisavam se preocupar, ou pelo menos deveria ter sido assim. A percepção deles começou a mudar totalmente. Era só um cara, mas aquele único cara com olhos turvos e sem emoção parecia ver e entender tudo o que acontecia naquela quadra. Sua tranquilidade era de outro nível. Nada passava por ele. Seus passes, dribles e fintas eram todos premeditados e cortados por ele. Sua aura era como a de um monstro. Não importava quantos pontos ele marcasse, aquele cara jamais demonstrava algum sinal de alegria. Era como se ele nem fosse humano, algo anormal. O resto do time deles era composto por pessoas completamente comuns. Era apenas aquele camisa 7 que se destacava em jogo. E após isso eles foram derrotados e humilhados por um time de um homem só. Kouki se perguntava o que fazia ele ser tão forte. Era frustrante, mas ele certamente algum dia irá vencê-lo. Então derrotá-lo se tornou o objetivo de vida para Kouki, que continuou treinando e evoluindo incansavelmente. No entanto, no último torneio, aquele cara não apareceu nas finais. O time de Kouki acabou avançando para o Nacional, e todos ao seu redor demonstravam felicidade por eles. Mas para o time havia algo extremamente insatisfatório. Isso era o fato deles nunca terem conseguido vencer aquele cara. A vitória e a ida para o Nacional não tinham sabor, e nem era prazeroso, fazendo assim eles perderem na terceira fase e nunca mais encontrarem aquele cara novamente. Mas como o destino é algo incrível, eles agora tinham se reencontrado. Para Kouki era como se eles tivessem nascido um para o outro, lá ele 1000 vezes. Aquele passe que Yukito deu para ele no começo do jogo foi incrível, e era lógico que nenhum deles poderia vencê-lo. E quando Yukito disse que o jogo estava realmente muito entediante, Kouki concorda, falando que a
ainda assim queria poder jogar com ele pelo máximo de tempo possível, assim desafiando ele para uma partida. Mas Yukito não estava nem ligando para o que Kouki queria ou deixava de querer. Ele tinha realmente perdido sua motivação, falando que não iria jogar contra ele e se desculpando por não preencher suas expectativas. Irritado, Kouki usa uma última carta na manga, falando que se ele ganhar ele vai pegar Shiori para ele, fazendo todos na quadra ficarem em choque e Shiori sem entender nada da situação. Mas Yukito pensa que Kouki realmente devia gostar dela, e então ele fala para Shiori que Kouki é um cara legal. E quando Kouki pergunta se Yukito estava bem com isso, ele responde que não era dever dele interferir, e perguntando se era realmente necessário ter outra partida, pois se eles se gostam era só eles ficarem juntos. Essas palavras deixam Kouki irritado, perguntando se ele realmente não nota ou se ele simplesmente não sente nada sobre Hinagi e Shiori. E assim Yukito responde que não entendia nada do que ele queria dizer, e em seguida pede para ele e Shiori se darem bem daqui em diante. Mas quando Kouki pergunta o motivo de Yukito rejeitar tanto elas, isso parece ter o afetado, que começa a se questionar o motivo de todos falarem que é ele quem rejeita, quando na verdade ele é o rejeitado. Tudo que ele quer é desaparecer. Após isso, Yukito parece novamente ter quebrado, processando vários pensamentos por segundo. Ele começa a pensar que ele não podia ser aquele que rejeita, e sim ele deveria ser aquele que é rejeitado. Ele não sabia mais qual era a verdade. Ele sabia que em vez de mentir e simpatia, Shiori parecia estar séria quando disse que o amava. Yukito sentia que tinha perdido algo muito importante. Era um sentimento familiar de um vazio se amplificando. Ele conseguia ouvir o som de algo quebrando dentro dele, até que do nada ele volta ao normal, falando que não estava nem aí pra eles, e que então se ele vencer, eles dois não têm mais nada a ver com ele, e que nada do que eles fizerem a partir de agora importará para ele. Ele também não entrará em time nenhum de basquete, e assim tudo estará resolvido. E ao mesmo tempo que Kouki fazia uma expressão de raiva, Yukito fala para eles começarem esse jogo logo, enquanto pensava feliz que com isso ele ainda estava colaborando para o amor de duas pessoas. Mas seus pensamentos logo são interrompidos pelos outros membros se negarem a se juntar ao time dele. Yukito não estava nem aí para aqueles dois, e responde que fará tudo sozinho e que era para eles irem descansar. E enquanto Yukito voltava para seu modo sombrio, todos olhavam para ele com olhos estranhos e em silêncio. Mas para ele era comum a quadra ser atingida por um silêncio absurdo quando ele jogava. Até mesmo aqueles olhares penetrantes que o encaravam como se estivessem olhando para algo estranho. Por algum motivo ele se sentia calmo e à vontade, já que ninguém quer se envolver com ele. Esse era o tratamento certo para ele. Até que uma voz ecoa pela quadra. Essa voz era de Shiori, declarando que se juntará ao time dele, deixando Kouki sem reação e perguntando qual era a razão dela. Assim ela se desculpa com ele e logo em seguida o agradece, pois sabia que ele envolveu ela na disputa por achar que Yukito poderia reagir de outro jeito. Ela sabia que o que Yukito estava tentando fazer era um ato de bondade tentando afastá-la dele, mas ela não poderia deixar isso acontecer. Então ela fala que mesmo não estando qualificada para estar ao seu lado, ela ainda estava feliz, pois não importa o motivo, desde que ela possa ser a motivação dele, mesmo que seja uma rejeição. Ele voltando a estar em uma quadra e ela sendo o motivo a deixava feliz, pois no passado a decepção, os olhares e as críticas que os outros lançaram sobre Yukito após ele machucar o braço deveriam ter sido voltadas a ela. Shiori não queria ver mais ninguém olhando desse jeito para ele, e que mesmo que os sentimentos dela não alcançassem ele, ainda assim ela quer continuar ao seu lado. E enquanto ela falava, Yukito interrompe ela e fala que se ela realmente estava feliz não era para ela estar chorando, estendendo sua mão e limpando as lágrimas de Shiori. Após isso ela cai num choro incontrolável, e enquanto ela chorava, Yukito fala que ao contrário dele que só faz ela chorar, Kouki era mais apropriado para fazer ela feliz. Shiori responde que Kouki é um cara gentil, mas mesmo assim é de Yukito que ela gosta e não de qualquer outra pessoa. Ela inclusive fala para si mesma que nunca mais irá esconder seus sentimentos por ele, e que irá dizer que o ama quantas vezes forem necessárias. Yukito após isso faz uma expressão corada, finalmente dando indícios de que ainda tem sentimentos. Ver ele assim deixa Shiori surpresa, mas Yukito logo tenta se recompor, falando para eles vencerem juntos e finalmente voltando a chamar ela de Shiori, o que deixa ela extremamente feliz, concordando com as palavras dele. Então Yukito olha para Kouki dizendo que agora vai lidar com ele sem condições complicadas no meio, deixando Kouki feliz. Após o término do jogo, o placar ainda foi brutal, e o time de Kouki perdeu feio para Yukito. Mesmo tendo praticado muito, ainda era impossível vencê-lo em quadra. Após o jogo, Yukito foi imediatamente para casa por estar entediado, e isso deixa Kouki pensativo sobre o motivo dele não conseguir alcançá-lo, mas mais do que tudo o motivo dele estar tão distante que absolutamente ninguém consegue alcançar ele, fazendo Kouki perguntar para Shiori o que aconteceu para Yukito não participar do torneio naquela época, e Shiori responde que ele teve uma lesão por culpa dela e de suas mentiras, fazendo Kouki se perguntar como ele ficou tão quebrado desse jeito. Ao mesmo tempo, enquanto Yukito saía da escola, Yuri estava esperando por ele, falando que ele fez um bom trabalho e entregando a bebida que ela comprou anteriormente. Ao aceitar a bebida, Yukito entrega uma nota de dinheiro para ela, fazendo Yuri ficar confusa, enquanto Yukito dizia que era muito raro ela esperar por ele. Então ela pergunta se ele voltará a participar do clube e se ele se divertiu jogando, mas Yukito responde que foi muito chato, e que como ele é antissocial, ele não participa de clubes. Yuri então pergunta se ele achava a escola divertida,
deixando Yukito confuso por um momento, mas respondendo que provavelmente ele não ache divertido. Após isso, eles ficaram em silêncio, e Yukito pensava que não deveria se aproximar muito dela, pois ele tinha certeza de que tudo voltaria a ser como antes. Depois de algum tempo em silêncio, Yuri pergunta o que Yukito planeja fazer quando terminar o ensino médio, mas Yukito fica em dúvida, e responde que ainda não fazia ideia. Yuri então agarra seu braço pedindo para ele não ir, e quando ele pede onde não era para ele ir, ela responde que não era para ele ir a lugar algum, o abraçando e pedindo para ele permanecer ao seu lado, deixando Yukito brevemente assustado. Yuri fala que não importa quantas vezes ela se desculpe, ainda não será suficiente, e que ela ficou ainda mais assustada quando o viu em quadra hoje. Poderia até já ser tarde demais, mas ela fala para ele parar de tentar desaparecer, parar de tentar se machucar, e parar de afastar aqueles que estão ao seu redor, pois todos gostam dele. Ouvindo isso, Yukito fala que ela estava mentindo, e quando ela fala que não era mentira, ele começa a se questionar sobre o motivo dela estar fazendo isso. Então ele fala que foi ela quem disse que o odiava no passado, e enquanto ele fazia uma expressão de sofrimento, ela olha para ele e sorri de modo gentil, pegando em seu rosto e falando que o ama, ao mesmo tempo que dava um beijo nele. Rapaziada, com o fim desse capítulo eu fico sem palavras, e daqui pra frente é só pra trás. Mas se vocês ainda quiserem continuação, vocês já sabem o esquema. Deixa o like e comenta bastante. E com isso eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.